A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que o nosso Senhor Jesus venha resplandecer a glória dele na sua vida. Amém? Chegamos a mais uma live, 4h22 da manhã, quinta-feira, 21 de maio. Oh, glória! Aleluia! Esse é o canal Momento Único Oficial com 2 Fs. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson e vamos a mais uma palavra de Deus. Essa veio, todas vêm, mas tem algumas que vêm em especial para alguém que está do outro lado assistindo essa live. E muitas vezes até para quem está falando, porque muitas das vezes quando nós estamos pregando também, tudo que vem de Deus, que sai da nossa boca, nós pegamos para nós também, porque o Senhor ele está falando com todos, sem exceção. Como a palavra diz, ele não faz acepção de pessoas. Amém? Vamos meditar numa palavra que está em Filipenses, capítulo de número 4. Versículos de número 10, 11, 12 e 13. Oh, glória! Que diz assim o texto: Ora, muito me regozijei no Senhor, pois finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E agora, olha só esse versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eita glória! Irmãos, eu vou confessar algo para vocês. Essa palavra veio totalmente para mim também, porque o Senhor Jesus Cristo é com todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Não deixem de buscar o Senhor Jesus. É por isso que eu me regozijo no Senhor Jesus Cristo, porque nós temos aflições. O Senhor, ele passou aflições aqui na cruz também. Quando ele foi crucificado, ele passou aflição. Teve aflição. Poucos momentos de alegria. É o que nós fazemos nessa vida com Cristo. As adversidades vai vir, coisas que você pensa que, nossa, mas você para pensar. Para pensar, ora, fala com o Senhor. Aí abre as escrituras e o Senhor vai te dar a resposta. Fala, filho, também passei necessidade, também passei aflição. Aguenta, aguenta que eu estou chegando. Glória, é isso que me fortalece, meus irmãos. É isso que me fortalece. Por que eu estou te dizendo isso? Porque Cristo, ele diz assim, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, a minha força não vem de mim. A minha força vem do céu. Vem de Cristo, porque se fosse pelas nossas forças, nós já tínhamos jogado, não, deixa para lá e tal e tal. Tínhamos resolvido de alguma forma, mas não. Cristo ele prova por que eu estou dizendo isso. Aliás, por que Cristo está dizendo isso através dessa boca desse servo para quem está lá e para mim também? Olha, eu estou chegando. E a minha vitória é mais do que tudo. Eita, é isso que me fortalece, meus irmãos. É isso que me fortalece. Então, tinha até outros, né? A gente às vezes pensa em outra coisa, mas quando lê uma palavra dessa, o Senhor realmente está falando. O Senhor realmente está falando conosco. E muitas pessoas que não creem na palavra não sabem que o Senhor fala, mas o Senhor fala, que está aqui, ó, em carta em Filipenses, aqui Paulo dizendo aos filipenses, está dizendo em Filipenses, não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Deus, ele dá a cada um na medida da tua caminhada. Um exemplo clássico, vamos supor, igual Paulo. Paulo, ele foi perseguidor da igreja, ou seja, ele prendia, mandava prender, ele matava, ele arrastava. Ou seja, ele, de certa forma, ele não gostava
dos homens e mulheres de Deus. O porquê que eu estou dizendo isso a vocês? Porque ele aprendeu de uma forma, ele aprendeu que a forma religiosidade era mais alta do que o Senhor, porém ele não tinha conhecimento do Senhor. Mas quando o Senhor teve encontro com ele, aliás, quando ele teve encontro com o Senhor, que o Senhor, com uma grande luz, jogou ele ao chão e deixou ele cego, aí ele creu. Ele creu porque o que ele estava fazendo é errado. Mas, meus irmãos, quando a Bíblia diz não julgar ninguém, julgai por necessidade, enquanto um ou outro, várias testemunhas julgar. Isso está na Bíblia, está na Bíblia. Julgai uma profecia, não o profeta, mas sim a profecia do que é falado, se está realmente nas escrituras sagradas. Meus irmãos, vou confessar a vocês que o Senhor Jesus, ele abre o nosso entendimento, ele abre o nosso entendimento tão grande que qualquer adversidade nós tiramos de letra. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ou seja, Cristo fortaleceu Paulo. E Paulo, com essa aparição junto com Jesus, Jesus ele mudou o entendimento com Paulo. E Paulo, na mesma hora, passou a crer no Senhor. Como os vários relatos da Bíblia, como Cornélio creu no Senhor, como o guarda que estava lá o guarda aquele que guardava os presos, que soltou Paulo e Silas, ou seja, todos creram, os 12 apóstolos, aquela mulher que foi expulsa 12 demônios, Maria Madalena, creu, por quê? Porque o poder de Jesus é isso, o poder de Jesus, ele transforma, ele tira você de você mesmo e coloca ele em você. Eita glória! Vocês estão me entendendo? É porque assim, às vezes eu entendo o que Paulo está dizendo, e muitos pregadores falam, mas Pedro mesmo adverte, mas as coisas de Paulo é meio complicada. Irmãos, quando você tem o entendimento do Espírito Santo de Deus, você não vai entender de modo errado, você vai entender de bom grado. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele faz o teu entendimento ser maior do que tudo. O teu entendimento na palavra de Deus é maior que tudo. Não adianta a adversidade, o inimigo ele sempre quer causar. O inimigo ele sempre quer causar. Por quê? Porque o inimigo ele não consegue te atingir. Quem ele vai atingir? A pessoa próxima a você. Ele vai atingir quem está próximo a você. Mas, meus irmãos, vamos fazer o seguinte, é orar, perseverar, porque o Senhor Jesus Cristo, ele tem libertação na tua casa. O Senhor Jesus Cristo, ele tem transformação na tua casa. A adversidade, para quem está com Jesus, não é nada, meus irmãos. Não é nada. A adversidade, para quem está com Jesus, não é nada. Olha só o que Paulo diz no versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído, olha só o que ele fala, estou instruído, por quê? Porque o próprio Espírito Santo instruiu Paulo a passar por todas as necessidades para que ele possa escrever, olha só, ele escreveu, porque Lucas foi até a prisão dele, movido pelo Espírito Santo de Deus, alabassuricanta. Paulo escreveu todas essas cartas, todas as experiências dele, para que nós passamos, para que nós olharmos para a experiência que Paulo teve e fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Perseverança, são os frutos do Espírito Santo de Deus. É paciência, meus irmãos, temos que ter muita paciência, perseverança, seguir a paz com todos. Esses são os frutos do Espírito Santo de Deus. Quem tem o verdadeiro Espírito Santo de Deus, ele está com Jesus. E Jesus, ele fortalece por todas as adversidades. Todos nós passamos adversidade, eu passo. E você também vai passar. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo é Ele que nos fortalece. Eita, agora deixa eu dar um exemplo. O exemplo mais importante de todos. Jesus, quando veio aqui em carne, nasceu da barriga de uma mulher, ele foi criança, ele cresceu, ele foi adolescente, ele virou um homem, né? 30 anos, começou seu ministério. Em 3 anos de ministério, o que ele passou, o que ele nos ensinou, o que ele deixou, meus irmãos, não é para qualquer um, não é para qualquer um. Então veja bem, a palavra que o Senhor está dizendo nesse momento, nós somos beneficiados pela glória do Senhor em nossas vidas. Nós somos beneficiados porque o nosso mundo não está aqui. O nosso mundo não está aqui. Então,
essa decisão que você vai tomar, não tome. Deixa que Jesus faça o trabalho, porque o Senhor Jesus Cristo, ele é que dá ordem. O Senhor Jesus Cristo, ele que vai adiante, porque veja bem, em João diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, meus irmãos. Esse é o caminho é Jesus. As adversidades vai vir. Quando você persevera, o inimigo, vai embora, porque a palavra diz: desviai do mal, e o mal fugirá de vós. É isso. Então, meus irmãos, não fiquem preocupados com adversidades, porque, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eita, glória! Paulo está dizendo na carta aos Filipenses, o que ele está dizendo? Porque ele já passou por tantas coisas, então ele aprendeu. Ele aprendeu, sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira, em todas as coisas. Estou instruído. Ele foi instruído pelo próprio Espírito Santo. Ele foi instruído, o próprio Espírito Santo, a batalhar, a perseverar na palavra de Deus. Glória a Deus. E no final, ele diz assim: combati um bom combate. Eita, glória, guardei a fé. Por quê? Porque a coroa dele já estava esperando, porque ele antes dele ser preso, antes dele escrever tudo lá em Roma, quando ele foi no cativeiro para ser degolado, ele já tinha em mente, em revelação. E olha só que Paulo foi revelado muitas coisas. Essas palavras que Paulo fez desde Atos até todas do Novo Testamento, foi tudo revelação do céu. Por quê? Porque Paulo tinha experiência. Porque Paulo foi o maior teólogo da história. Nunca vai haver um teólogo igual Paulo, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aprendeu diretamente com o Pai. Eita glória! Mas o Senhor Jesus, ele era mesmo no corpo de homem, ele era Deus. E Deus, ele passou por tudo e deixou um legado para Paulo, para os seus apóstolos. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é tão linda que este servo que vos fala aqui, esse irmão Emerson que vos fala, está regozijando na palavra do Senhor. Essa manhã, ouvir uma palavra dessa, falar, ver o próprio Deus falando da tua boca, para quem está aí do outro lado falando, meus irmãos, é uma alegria tão estrondosa, vocês não sabem o regozijo que eu estou por dentro, a alegria que eu estou por dentro. Já ganhei o dia e amanhã tem mais, da manhã tem mais nesse mesmo horário, 4 horas, 4 e pouco, aqui. Não se esqueça, @momento único oficial com 2 Fs. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Oh glória! Meus irmãos, fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, oh glória! Na próxima semana nós vamos estar ministrando aqui mesmo no Cangaíba, e o Senhor, ele vai fazer coisas grandes. O Senhor, ele vai falar ao meu e ao teu coração, oh glória a Deus! É assim, onde o Senhor, ele nos chama, nós temos que ir para pregar a palavra, para falar do amor e da justiça de Deus, porque o Senhor, o Espírito Santo me disse uma coisa: pregue a paz e a justiça. Tá aí. Nós temos que pregar a paz, porque o Senhor, ele é paz, mas a justiça, porque o Senhor, ele é justo para dar a cada um a medida do teu caminho, como diz em Jeremias, porque ele sonda os pensamentos, ele esquadrinha o coração, ele prova os rins, para que você possa merecer o que ele tem de melhor para nós. Amém, meus irmãos? Oh, glória! Vamos regozijar no nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele está no assunto, Ele está nesse negócio. E o que os senhores e as senhoras fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele possa resplandecer a glória dEle na vida de vocês. Até a próxima. Não se esqueça, @momento único oficial com 2 Fs. Eita glória!